Irmãos, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 24, em que Deus diz: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne, né? Esse mesmo princípio, ele é repetido em Efésios 5:31, onde diz: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Irmãos, dentro do ponto de vista por cada um aqui defendido, esses textos fazem referência a um princípio estabelecido por Deus? Se faz, qual é esse princípio? Se não faz, por que Deus estabeleceu isso lá no Jardim do Éden, onde não existia nem pai, nem mãe, e nem outras pessoas, né? Caso homens ou mulheres, para que houvesse a questão do adultério? Irmão, a pergunta do seu áudio sobre Gênesis 2:24. Primeiramente, a gente tem que entender que o texto ali, ele é poético, ele não é literal. Mas se a pessoa quiser literalizar, vai ter um grande problema. Mas independente disso, Deus estabeleceu homem e mulher e acabou. Esse negócio do homem ter 2, 3, 4 mulheres está errado. Mesmo que Moisés desceu do monte lá, ouviu o mandamento, não adulterarás, em Êxodo 21:10, ele dando sequência das instruções, uma das instruções ele fala: se o homem se relacionar com a segunda mulher, ele tem que tratar as duas igual, conjugalmente. É porque antigamente não era assim que fazia. E a mulher ficava presa ao cara, e ele abandonava ela, não cuidava dela, porque se dedicava mais a outra, e ela ficava limitada. Se ela se relacionasse com outro homem, ela ia ser morta. Então ela ficava presa, ela não podia viver uma vida conjugal, porque ele não queria, e ela não podia casar com outro. Então, lá, Deus não foi isso que Deus ensinou. Quando Gênesis 2:24, lá Deus está trazendo um padrão. Agora, se você quer literalizar, como que começou esse padrão? Já que não tinha pai, não tinha mãe. Adão e Eva. Então ele teve homens e também teve mulheres. Aí começou irmão com irmão. No nosso contexto atual, isso é imoral. Isso é incesto. Isso é um absurdo. Quer dizer, antes do pecado existir, antes de haver a queda do homem, existiu a queda do homem, já existiu o incesto. Só que não era conhecido como incesto, só foi se tornar como incesto depois do pecado, que aí estabeleceu: incesto é isso, tá? Aí, se alguém parasse para pensar: mas antes então do pecado já se praticava. Então a pessoa tem que olhar para o texto e saber quando o texto é literário e quando é poético. Senão ali nós vamos ter um monte de dificuldade. Então, em nenhum momento eu quero dizer que Deus apoia o adultério, que Deus que pediu que o homem se relacionasse com um monte de mulher, não. Deus estabeleceu o casal e pronto. Não tem que ir além disso. Só que agora, se a gente não entender que é um texto poético, que Deus traz uma mensagem para a humanidade ali, se eu não tivesse em mente e for literalizar, a pessoa for literalizar, eu consigo questionar ela. Então veja bem, antes antes do pecado já existiu o incesto, só não era conhecido porque não tinha tido pecado ainda. Depois que teve o pecado, oficializou, porque foi irmão com irmão. E antes não era irmão com irmão, antes não é pecado e agora é pecado? Fechei a minha resposta. Certeza, meu irmão, esse é um princípio moral que é estabelecido por Deus, né, ali na criação. Você vê ali 2 princípios moral ali na criação. Um é sobre o adultério, né, que o homem se unir uma só carne, né? Ali é sobre o casamento, é o homem ter apenas uma mulher, né? Esse é o princípio moral, né, que é dito por Deus ali, autorizado por Deus, determinado por Deus ali na criação. E outro princípio é o sábado. Você vai ver 2 princípios ali por Deus, de 2 mandamentos. Um é sobre este princípio da mulher unir com o marido em uma só carne, né? E ali sim
ela está ligado ao mandamento de não adulterarás, como também o quarto mandamento, que é o sábado. Quando você vai para Gênesis 2, você vê de forma clara, sem deixar nenhuma dúvida, né? Ali ele cita outro mandamento que foi escrito no Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11, né? E ali deixa de forma clara, Deus dizendo que ele descansa para nos dar exemplo. Capítulo 2, verso 1, depois Deus abençoa ali o sétimo dia e depois Deus santifica o sétimo dia. E qualquer criança sabe o significado de um dia santificado. Então Deus santifica. Ali é um princípio moral, da lei moral, desde o Gênesis. São esses dois mandamentos, né? Este sobre o casamento, né? Que é realmente um princípio sobre o mandamento de não adulterarás. E o outro é sobre o sábado. Você vai ver de forma clara no Êxodo, no Gênesis 2, verso 1 a 3. E quando você vai para o Êxodo 20, você vai ver de forma clara ali apoiando, né? Deus apoiando ali o mandamento do sábado, que é o quarto mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado. Você não pode lembrar de algo que não existia, só pode lembrar de algo que já existe. No verso 10, porque o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, mostrando que o sétimo dia que Deus santificou lá no Gênesis é o sábado. Quando você vai para o verso 11, Deus dá razão por que guardar o sábado, quando ele leva para a criação, porque em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus, a terra e o mar e tudo que nele há, e no sétimo eu descansei, abençoei, santifiquei o sétimo dia. Então o sábado foi santificado lá na criação, deixando claro, antes do pecado, né? Após ele ter descansado, após ele ter abençoado, e não lá no Êxodo. Então é um engano que as pessoas têm quando diz que o sábado foi santificado no Êxodo, mas deixa claro o texto que foi na criação. Então são dois princípios ali que eu vejo de forma clara, né? O casamento, para que o homem não adultere, tem apenas uma mulher, como também o princípio moral da lei de Deus, o quarto mandamento, o sábado. Então são dois mandamentos ali, são dois princípios ali no Gênesis, antes do pecado.